esse é o nosso grupo de bioquímica e eu sou a Heloísa. Eu sou o Túlio. Eu sou a Milena. E eu a Natália. E hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de períodos metabólicos. E como a gente falou, hoje o nosso tema é sobre períodos metabólicos e vamos começar falando sobre alterações metabólicas. O metabolismo é um conjunto de reações imprescindíveis para a manutenção dos processos vitais. Pode ser classificado em catabolismo e anabolismo. O catabolismo consiste em reações de degradação para a obtenção de energia. Anabolismo consiste em reações de síntese a partir de pequenas moléculas. As alterações metabólicas são mecanismos que o organismo cria para reverter ações contrárias à homeostase. Estado absortivo, período prandial ou alimentar. O estado absortivo é o período de 2 a 4 horas após uma refeição normal. Durante esse intervalo, ocorre um aumento plasmático transitório de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis. O tecido endócrino das ilhotas do pâncreas responde aos níveis elevados de glicose e de aminoácidos, com um aumento na secreção de insulina e redução na liberação de glucagon. A elevada razão insulina-glucagon e aponta disponibilidade de substratos circulantes fazem período absortivo, um período anabólico, caracterizado por aumento na síntese de triacilgliceróis e glicogênio, para repor os estoques de combustível. A resposta metabólica corporal é dominada por alterações no metabolismo do fígado, tecido adiposo, músculos e do encéfalo. As mudanças enzimáticas no estado alimentado. O fluxo de intermediários é controlado por 4 mecanismos: disponibilidade dos substratos, regulação alostérica das enzimas, modificação covalente das enzimas, indução e repressão da síntese das enzimas, principalmente por regulação da transcrição. Cada mecanismo opera por uma escala diferente de tempo e permite ao organismo adaptar-se a uma ampla variedade de situações fisiológicas. No estado alimentado, esses mecanismos reguladores garantem que os substratos disponíveis sejam capturados, formando glicogênio, triacilgliceróis e proteínas. Fígado, centro de distribuição de nutrientes. É um dos centros das reações metabólicas. Em situação de jejum, realiza majoritariamente a glicogenólise, a gliconeogênese, a oxidação de ácidos graxos e a síntese de corpos cetônicos. O fígado está situado em uma posição especial para processar e distribuir os nutrientes da dieta. Depois de uma refeição, o fígado é banhado pelo sangue, contendo os nutrientes absorvidos e elevados níveis de insulina, secretado pelo pâncreas. Durante o período absortivo, o fígado capta carboidratos, lipídios e a maioria dos aminoácidos. Esses nutrientes são, então, metabolizados, armazenados ou encaminhados para outros tecidos. O fígado normalmente é produtor de glicose, mais do que consumidor. Aumento da síntese de glicogênio. A conversão de glicose 6-fosfato em glicogênio é favorecida pela ativação da glicogênio sintase. Aumento da glicose. No fígado, o metabolismo glicolítico é significativo apenas durante o período absortivo subsequente a uma refeição rica em carboidratos. A conversão de glicose em acetil-CoA é estimulada pela razão insulina-glucagon elevada, que resulta em aumento na atividade das enzimas limitantes da velocidade da glicólise. Tecido adiposo, depósito dos estoques energéticos. O tecido adiposo é considerado o principal reservatório de energia do organismo. O excesso de energia consumido é convertido em moléculas de triacilglicerol sob a ação do hormônio insulina. Período: jejum, pós-absortivo ou pós-prandial. Se dá início quando não há alimentos ingeridos após o período absortivo. Pode resultar de uma incapacidade de obter alimentos ou de situações clínicas em que o indivíduo não pode comer devido a traumas, cirurgia, tumores ou queimaduras.
No estado de jejum, o pâncreas responde o oposto do estado absortivo. Neste momento, o nível de glicose, aminoácidos e triacilgliceróis estão baixos, reduz a insulina e o glucagon se eleva, sendo assim um período catabólico, quebrando glicogênio, triacilgliceróis e proteínas. Pode ser dividido em duas etapas, jejum curto e jejum prolongado. Jejum curto. Nas primeiras horas de jejum é realizada a glicogenólise, processo que ocorre mediante a quebra de glicogênio. É regulado por ação de hormônio glucagon de maneira positiva e da insulina de maneira negativa. Após cerca de 4 horas, começa a ser realizada a gliconeogênese, principalmente no fígado. Corresponde à formação de glicose a partir de substâncias não glicídicas, tais como aminoácidos e glicerol. Após cerca de 12 horas, a gliconeogênese se torna predominante, já que o estoque de glicogênio está diminuindo. Ainda no estado inicial, começa a degradação de triacilgliceróis, em ácido graxo e glicerol. Os ácidos graxos passam a ser usados como combustível para o músculo. Jejum prolongado. Após alguns dias de inanição, o organismo priorizará o fornecimento de glicose para os neurônios e hemácias. No entanto, o glicerol corresponde a uma parcela muito pequena de glicose formada, passando o organismo a depender quase que exclusivamente. Devido à necessidade da manutenção das proteínas, o organismo sofre severas adaptações. Uma delas é a mudança de fonte alimentar dos neurônios, que passam a secretar corpos cetônicos, considerando a interrupção da glicólise e sua produção durante a oxidação de ácidos graxos. Agora, nesses próximos slides, a gente vai mostrar um esquema, um resumo dos slides anteriores.